Juízo investigativo. Atenção escatológica nos escritos de Paulo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo. Nesse momento da série nós estamos fazendo uma transição entre Antigo e Novo Testamento. A maior parte aqui dessa série, então, eu trabalhei com os paradigmas do livro de Daniel e do livro de Levítico, ambos do Antigo Testamento, ainda que, naturalmente, fiz bastante referência a realidades e textos neotestamentários, mas a base do nosso pensamento foi Antigo Testamento. A partir de agora, nós vamos fazer uma transição para o Novo Testamento, para a gente chegar na Carta aos Hebreus e no livro do Apocalipse. Para isso, eu escolhi fazer uma transição com base nos escritos de Paulo. E por que Paulo? Porque Paulo é um dos maiores escritores do Novo Testamento. Alguns dizem, inclusive, que é o maior teólogo cristão, né? A pessoa mais influente no cristianismo depois de Jesus é o apóstolo Paulo, segundo a visão de alguns. E Paulo está envolvido em todas as discussões teológicas em função da relação entre Antigo e Novo Testamento. E o seu pensamento é sinônimo de um pensamento neotestamentário. Paulo é escritor do Novo Testamento. Inclusive, alguns dizem que Paulo chega a escrever quase metade do Novo Testamento inteiro, só ele, tá bom? Claro, existem outros excelentes teólogos no Novo Testamento, poderíamos citar aí Pedro, João, Tiago, Lucas, mas Paulo é uma pessoa de grande destaque, então nada mais justo que na nossa transição entre Antigo e Novo Testamento, a gente dê uma atenção especial às questões paulinas naquilo que ela tem implicações para a doutrina do juízo investigativo. O Adventismo é muito acusado de ser uma seita herética e enfim, de alguma maneira equivocada, em função das suas bases teológicas estarem muito fortemente presentes no Antigo Testamento. Veja que a gente está aqui estabelecendo as bases da doutrina adventista mais importante, mais fundamental, mais distintiva, e a gente se focou tanto em Daniel, que é Antigo Testamento, em Levítico, que é Antigo Testamento, e por causa disso, muitos cristãos acusam o Adventismo de ser uma religião legalista, anti-graça, anti-evangelho, anti-cruz, anti-Cristo, inclusive, né? E isso precisa ser trabalhado dentro de um paradigma de resposta, né, a partir das acusações que outros cristãos fazem à teologia adventista, à doutrina do juízo investigativo e etc, tá bom? Então a gente precisa pensar nisso com bastante seriedade e avaliar as questões e, de fato, enfim, ponderar as críticas. Acho que não vale a pena a gente nunca esconder as críticas debaixo do tapete, sempre procurar, de fato, ponderar a justiça ou a injustiça por detrás das críticas e responder à altura aquilo que, de alguma maneira, seja importante responder. Então a gente vai fazer aí um estudo bastante amplo, interessante, do pensamento de Paulo em função das questões atreladas à doutrina do juízo investigativo. E para isso eu vou chamar em meu auxílio um amigo que eu não conheço pessoalmente, ele também não me conhece pessoalmente, mas é uma pessoa que me acompanha nos meus estudos paulinos, inclusive o meu mestrado foi uma dissertação sobre escritos paulinos, né? Foi sobre Filipenses 3, e essa pessoa é uma grande inspiração para mim, e eu quero trazê-lo em meu auxílio nessa amplíssima discussão. Eu estou falando de James Dunn, escritor, dentre outras coisas, desse livrinho aqui, A Teologia do Apóstolo Paulo. Mas eu chamo de livrinho, mas não é bem um livrinho não, tá? São quase 1000 páginas de conteúdo, é um material extremamente excelente, em termos exegéticos, históricos, doutrinários, teológicos. Muito interessante esse material, e eu gostaria também de mostrar para vocês que o James Dunn, se ele tivesse escrito só isso aqui, já seria uma contribuição maravilhosa para os estudos paulinos, mas escreveu também A Nova Perspectiva sobre Paulo, livro extremamente polêmico, mas também influente nos estudos paulinos atuais. Escreveu outro aqui, ó, Jesus, Paulo e os Evangelhos, livro extraordinário.
recomendo que vocês conheçam o pensamento de James Dunn. E por que eu estou trazendo ele em meu auxílio? Aposto então que ele é um herege da seita da Ellen White, é isso mesmo? Não, o James Dunn, até onde eu sei, ele é anglicano, protestante, e ele é um dos maiores, se não o maior especialista na teologia de Paulo vivo no mundo hoje. Uma pessoa de produção acadêmica sólida, profunda, muito bacana o pensamento dele. Inclusive, sem pretender louvá-lo, eu entendo que, assim como a visão protestante da salvação é um avanço em relação à visão católica, doutrina da justificação pela fé e etc., eu creio que a visão do James Dunn é um avanço em relação à visão protestante dos escritos paulinos, especialmente em torno da teologia da justificação pela fé, tá bom? Da soteriologia de uma forma geral. E isso, naturalmente, é uma afirmação de implicações extremamente amplas e profundas, caso eu esteja correto. E aí vou fazer uma afirmação ainda mais ousada, né? Creio que o adventismo é uma visão soteriológica ainda mais profunda, mais bíblica e mais correta do que a própria visão do James Dunn. Então não concordo com 100% do que ele diz, mas entendo que estou diante de um dos maiores, se não do maior teólogo paulino da atualidade do século XXI do mundo hoje. E por que é importante falar isso? Muitas vezes existe uma prática entre os críticos da teologia adventista de pintar a doutrina do juízo investigativo como uma doutrina absolutamente absurda, ridícula, sem fundamento e etc., que simplesmente é uma reminiscência de um desapontamento e de uma justificativa de teologias extra-bíblicas que vem de Ellen White, e tudo sem sentido, e é uma coxa de retalhos, é uma coisa ridícula, de implicações anti-evangelho, anti-graça, anti-salvação em Cristo e coisas desse tipo. Eu, sinceramente, acho essas críticas desses críticos extremamente mal feitas em geral. 99% dessas críticas contra a doutrina do juízo investigativo nem definem o que é o juízo investigativo e nem oferecem as bases teológicas nas quais o adventismo usa para justificar a sua doutrina e nem traz refutação nenhuma. É tipo assim, né? É igual o antitrinitariano que quer refutar a doutrina da Trindade. A Trindade é heresia, mas não explica por que se crê na Trindade, nem como se deve refutar as interpretações trinitarianas dos inúmeros textos no contexto aí da discussão sobre a doutrina da divindade. Então, em relação à doutrina do juízo investigativo, acontece um fenômeno mais ou menos semelhante, dadas as devidas proporções e, enfim, fazendo aí a diferença entre os temas. E agora a gente vai, então, buscar o auxílio de um teólogo não adventista, que não crê em Ellen White, que é um dos maiores, se não o maior teólogo paulino bíblico vivo hoje, de teologia bíblica, de fato, e ele vai falar algumas coisas muito interessantes que têm várias implicações para a nossa compreensão adventista da doutrina da salvação, da experiência da salvação, dentro do contexto da nossa doutrina do juízo investigativo. Uma coisa importante de você entender é que livros dessa natureza são livros técnicos, fruto de exegese, não é achismo, não é uma pessoa desqualificada que está trabalhando as questões aqui. E a gente vai então agora se aprofundar no que o James Dunn tem a nos ensinar sobre o processo da salvação, a tensão escatológica, que é justamente aí um pouco daquilo que eu já estava falando no último vídeo com vocês, as relações entre Antigo e Novo Testamento à luz de toda a questão da tensão escatológica, cujas implicações soteriológicas são amplas, uma vez, inclusive, que a doutrina da salvação é uma doutrina escatológica, né? Essa que é a realidade. A gente faz a divisão entre escatologia e soteriologia por razões didáticas, para às vezes a gente se concentrar em alguns aspectos e às vezes em outros, mas em grande medida é importante entender que soteriologia e escatologia andam juntas. E aí, quais são as contribuições de James Dunn que a gente pode enxergar para de alguma maneira ver um pouco refletidas as compreensões adventistas em relação à experiência e doutrina da salvação. E o James Dunn escreve o seguinte:
No começo do capítulo 5, ele está se referindo ao que ele escreveu antes. Esse capítulo que eu estou lendo para vocês é o capítulo 6. Então ele diz, no começo do capítulo 5, observamos que havia 2 tempos verbais da salvação para Paulo, o auristo e o contínuo. Ok, você não é um especialista em grego. Beleza, não tem problema. Importante é você saber que o auristo é um tempo verbal que implica uma ação já completa. Geralmente ele é traduzido no passado. Fomos salvos por Cristo na cruz. Tempo auristo. Já está salvo, já está completa a ação. O tempo contínuo é o quê? É algo ainda não completado. E muitas vezes ele é traduzido no presente ou no futuro. Estamos sendo salvos por Cristo. Seremos salvos por Ele no dia da ira de Deus. São tempos verbais que implicam uma incompletude na doutrina ou na experiência da salvação. Na verdade, na experiência da salvação, né? Que tem implicações para a doutrina da salvação. Então, James Dunn já começa dizendo, quando você analisa os verbos que Paulo usa para falar de salvação, às vezes ele fala no auristo, salvação já completada, às vezes ele fala no tempo verbal contínuo, salvação em processo ainda não completada. Estes são significadores gramaticais das 2 fases da salvação, seu começo e sua continuação. Depois de tratar minuciosamente a fase do evento, que é o capítulo 5, voltamos-nos agora para a fase do processo. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que a salvação pode ser vista como um evento ou como um processo. No capítulo 5 ele tratou da salvação como um evento. Então imagine o seguinte, você não tem fé, acontece alguma coisa pela graça de Deus na sua vida e você passa a ter fé. Isso é um evento que torna você de uma pessoa perdida em uma pessoa salva, justificada pela fé. Esse tipo de visão é uma visão o quê? Eventual, de um evento na salvação. Um evento decisivo. Eu não era crente, agora eu sou crente. Eu não era justificado, agora eu sou justificado. Tudo isso dentro de um evento. Inclusive pode ser o batismo, a conversão, a fé, o novo nascimento e etc. É uma visão da salvação como evento. Entretanto, a gente vai perceber a partir de agora que a salvação é descrita por Paulo também como um processo. É um processo de morrer para a velha vida e viver uma nova vida digna do Evangelho. Isso não acontece num processo, num evento do dia para a noite. Isso é um processo que inclusive dura a toda a vida, e doutrina de santificação, a participação em Cristo, comunhão, perseverança dos santos e etc. Tá bom? Maravilha. Então, vamos lá. Depois da gente já ter tratado minuciosamente a fase do evento da salvação, agora a gente vai falar da salvação como um processo. Aí James Dunn diz que Paulo pensava nesses termos, indica-o com suficiente clareza em uma das suas primeiras e em uma das suas últimas cartas. Então Paulo tinha essa visão, a salvação como evento e a salvação como processo. Ele diz que isso está claramente presente em uma das primeiras cartas de Paulo, que é a carta aos Gálatas, e em uma das últimas cartas de Paulo, que é a carta aos Filipenses. Aí você abre aí a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. E aí o que Paulo escreve para esta problemática e interessante igreja do Novo Testamento? Dá uma olhada em Gálatas 3, verso 3. Diz assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O que o James Dunn está querendo dizer aqui? Que a salvação, ela envolve um processo. Você começa no Espírito e você deve continuar no Espírito. Que insensatez seria começar no Espírito e se aprofundar na direção da carne. Que absurdo. Isso, inclusive, poderia ter implicações de perda da salvação. Você começou muito bem, mas você terminou o que? Na carne? Se você viver pela carne, você vai ser condenado. É o que Paulo diz, por exemplo, em Romanos 8, né? Então, tá aí uma questão importante. Existe um processo acontecendo. Você iniciou no Espírito e deve dar continuidade e conclusão deste processo de conhecimento de Deus pela fé em Cristo, etc., no Espírito, dentro do mesmo princípio. Aí outro texto que o James Dunn coloca para nós aqui, Filipenses 1, verso 6. Aí o que a Bíblia diz para nós?
estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o dia de Cristo Jesus ainda não veio, mas a boa obra já começou. Então já, mas ainda não. Já começou, mas ainda não se completou. Mas o que o Paulo diz é, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Ainda que exista uma ênfase na incompletude disto que começou, é maravilhoso saber que pelo menos começou, não é verdade? Beleza. Então o James Dunn comenta essas passagens dizendo assim: naturalmente, essas duas fases não podem ser mantidas estritamente separadas, pelo contrário. O ponto de Paulo aos Gálatas é precisamente que a natureza do início da experiência da salvação também deve determinar a continuação na experiência da salvação. Por isso, a maior parte do que encontramos no capítulo 5 de Gálatas, aliás, no capítulo 5 do nosso livro, entra também no capítulo presente, particularmente no que diz respeito à justificação pela fé, à participação em Cristo e ao dom do Espírito Santo. Contudo, há aspectos da fase do processo que exigem consideração especial e por isso merecem tratamento separado. A maior parte do resto deste estudo sobre a teologia de Paulo será efetivamente uma tentativa de completar o que para Paulo está envolvido no processo do ser salvo. Então o que o James Dunn está falando aqui? Bom, as coisas precisam começar, continuar, até ser conduzidas à completude e, enfim, à consumação final. Então isso aqui tem um processo de salvação acontecendo aqui. Esse processo envolve a justificação, envolve o estar em Cristo, envolve o dom do Espírito Santo, ainda que a gente precisa perceber que dentro da visão da salvação como um processo, a gente precisa ter bastante atenção em relação às questões, porque agora a gente vai começar a pensar, bom, então beleza, dentro da visão paulina, o que é preciso acontecer nesse processo a fim de que uma pessoa seja salva? E a gente vai precisar então agora se aprofundar dentro desta visão e dentro desta questão. E aí ele diz o seguinte: como primeiro passo, é importante que nos situemos na perspectiva correta. Conforme tivemos que recordar várias vezes, as particularidades das cartas individuais de Paulo ganham coerência quando as inserimos no contexto. Isso é, tanto no contexto do diálogo do qual a carta fazia parte, como no contexto da teologia e da teologização em andamento em Paulo. Nesse caso, a estrutura do seu pensamento sobre a salvação é particularmente importante, porque sem ela, os vários elementos que examinaremos poderão parecer desconexos entre si, e provavelmente perderíamos de vista a coerência do todo. No caso presente, como em outros, é a estrutura escatológica do seu pensamento que é importante. Eu peço desculpa para vocês por trazer uma leitura de um capítulo na metade do livro, porque naturalmente ele vai fazer referências ao que passou antes. Então, a gente já está trabalhando um paradigma de que para você entender Paulo, cada carta você tem que entender, essa carta de Paulo aos Romanos, ela está envolvida nessa e nessa polêmica, ela diz isso, isso, isso. Essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela está envolvida nessa polêmica, e as questões são essas, essas e essas. E aí, a doutrina da salvação vai estar presente em todas as cartas, mas se você não tiver uma visão ampla da literatura paulina, você vai acabar pensando que essas coisas são todas desconexas. Porque para Roma ele fala uma coisa, para Filipos ele fala outra, para Colossos ele fala outra. Será que tudo isso está desconexo, sim ou não? A ideia é que não, mas que você precisa entender as cartas de uma forma mais ampla, de uma forma mais assim da sua unidade, do seu propósito, dos seus temas, etc., para você começar a entender a teologia de Paulo tal qual isso é importante. E isso vai ter o quê? Implicações para a nossa compreensão de como que Paulo pensava sobre a salvação. Inclusive porque ele pensava na salvação a partir de uma perspectiva escatológica. E aí que eu estava dizendo no começo do vídeo também. A soteriologia está unida à escatologia, não dá para separar 100% as duas coisas. Ok. Então aqui agora o James Dunn vai começar a explicar aquilo que ele entende como sendo a visão de Paulo a respeito daquilo que nós chamamos de tensão escatológica. E o James Dunn escreve o seguinte: como vimos, o pensamento hebraico
tipicamente concebia o tempo como uma sucessão de eras. A história era entendida como um movimento para frente no tempo, ou em progressão, com um começo, a criação, e um fim, o julgamento final, e não como um ciclo repetitivo. Aqui a gente volta também a um tema que a gente já falou na nossa série, da diferença entre o pensamento hebraico e o pensamento grego. Então, o James Dunn está chamando a nossa atenção para essa diferença, dizendo que o pensamento grego vê o tempo como um ciclo que se repete. É disso, inclusive, que vem ideias de que a alma é imortal e reencarna nesses ciclos infinitos de encarnação. O pensamento hebraico não contém estas questões, a não ser quando estiver mal influenciado ou contaminado pela filosofia grega. Então o pensamento hebraico puro, bíblico, concebe o tempo como algo que vai sempre para frente e nunca volta para trás. Tá bom? E aí, qual que é a questão que o James Dunn quer chamar a nossa atenção aqui? A era histórica é dividida em duas no pensamento hebraico, uma sucedendo a outra, de acordo com o plano pré-determinado de Deus. Em outras palavras, existe uma linha reta dividida entre a era presente e a era vindoura. As falhas e sofrimentos da era presente seriam corrigidas na era vindoura. Em alguns desses esquemas de pensamento judaico, não em todos, a transição realizar-se-ia pela vinda do Messias, ou coincidiria com a vinda do Messias. Daqui a abreviação da era vindoura ser como a era messiânica. Esta colocação é uma simplificação dos dados mais diversificados e fragmentários que existem, mas a perspectiva escatológica geral é bastante constante no pensamento hebraico. Mas isso é suficiente para podermos dizer que Paulo compartilhava esse pensamento escatológico. Ele considerava a era presente como algo inferior e a vinda de Cristo como o clímax pré-planejado do plano de Deus, na plenitude do tempo. Gálatas 4, verso 4. O mistério do desígnio de Deus anteriormente oculto, agora fora revelado em Deus e com Cristo. Colossenses 1, versos 26 e 27. Então veja bem, o que o James Dunn está dizendo aqui? Que dentro da visão hebraica, da filosofia da história hebraica, a história deveria ser dividida em duas eras, a era presente e a era vindoura. E a transição entre a era presente e a era vindoura seria marcada pela vinda do Messias. E o Messias viria para cumprir todas as promessas de Deus feitas a Israel. Então Israel viveria em plena paz, reinaria sobre todo o mundo, e todas as implicações sociais, políticas, econômicas, e inclusive de imortalidade daqui a pouco, promessas da salvação de uma forma geral, a ressurreição iria acontecer na era vindoura. Então, com a vinda do Messias, a terra iria se tornar o paraíso dos judeus, tá? Alguma coisa mais ou menos dentro dessa direção aí. Essa era a visão hegemônica entre os judeus, e essa também era a visão de Paulo. Paulo era um judeu, Paulo era um fariseu e compartilhava desta visão escatológica em geral. Agora, entretanto, acontece uma questão que faz Paulo repensar esse esquema tradicional, essa filosofia da história tradicional entre os judeus. E o que foi que aconteceu? O problema, diz James Dunn, era que a vinda de Cristo, tal qual ela aconteceu, rompeu o esquema anterior e exigiu que fosse modificado. A vinda e a ressurreição de Cristo eram percebidas como clímax escatológico, como Messias, uma vez que ele veio na plenitude do tempo e com ele começou a ressurreição dos mortos. Entretanto, o fim não veio. Todos os mortos não foram ressuscitados. O juízo final não aconteceu. Portanto, o clímax escatológico estava incompleto. A conclusão do desígnio divino exigia outro ato culminante. Cristo que já viera deveria vir de novo. Então, e só então se desdobraria o restante dos eventos finais. Em outras palavras, a divisão única na linha do tempo, separando a era presente da era vindoura, foi substituída por uma divisão em dois estágios. O Messias viria em dois pontos da história, na sua primeira vinda
e na sua segunda vinda. Bom, aqui a coisa começa a ficar muito interessante. Perceba que o James Dunn está dizendo que Paulo inicialmente partilhava de um entendimento no qual a vinda do Messias iniciaria a era vindoura, a era da ressurreição, do paraíso, da vida eterna, onde o Messias iria reinar de mar a mar, cumprindo todas as promessas do Antigo Testamento. Aí Jesus veio, ele é o Messias, ele morreu, ele ressuscitou. E agora, o que está acontecendo? As pessoas continuam a morrer, as pessoas continuam a pecar, Roma ainda reina sobre Israel, o Messias não está sentado no trono, o Messias não está sentado no trono, etc. E aí, como é que fica tudo isso aí? Então não aconteceu nada? Bom, não é que não aconteceu nada, é que agora a visão tradicional entre os judeus precisaria ser modificada a partir da fé cristã. E esse é um dos pontos absolutamente polêmicos na história do cristianismo. Porque é aqui que o cristianismo começa a romper com questões tradicionais do judaísmo que eram muito importantes para os judeus. Os judeus liam o Antigo Testamento, davam maior ênfase à glória do Messias do que ao seu sofrimento, e a vinda do Messias tinha que coincidir com a vinda da glória. Jesus veio e não trouxe a glória, Jesus não era o Messias. Ponto, acabou. Só que Paulo tem a sua experiência com o Cristo ressurreto. E o Espírito Santo agora capacita Paulo a entender a palavra, e agora ele entende que essa transição da era atual para a era vindoura não vai ser como eles tinham pensado inicialmente. E agora Cristo veio uma primeira vez, morreu, ressuscitou, voltou ao céu, está ministrando como sumo sacerdote no santuário celestial e etc., intercedendo por nós e tudo mais. E agora Cristo vai voltar uma segunda vez. E essa segunda vinda é o ponto clímax que dará início à eternidade, à vida imortal e etc. Então o que acontece aqui é que o pensamento cristão ele vai confrontar a visão mais simplista dos judeus e vai se impor como uma visão mais complexa, mais profunda, mais desenvolvida, onde a tensão escatológica vai se manifestar de uma forma extremamente interessante. E o James Dunn diz assim: as consequências desta observação básica para a nossa compreensão da soteriologia de Paulo são profundas. O ponto-chave é que no intervalo aberto entre as duas vindas de Cristo, as duas eras se sobrepõem. O início da era vindoura retrocede para dentro da era presente, para começar com a ressurreição de Cristo. Mas a era presente ainda não terminou e continuará até a parousia. Opa! Tudo vai ficar muito interessante a partir de agora. Então agora o fim do mundo já veio, mas não veio plenamente. Cristo já veio, mas não veio na segunda vez. Cristo já morreu por nós, mas nós ainda somos pecadores, estamos no mundo de pecado. Cristo já venceu a morte, mas nós ainda morremos. E como é que tudo isso vai se manifestar no pensamento e na vida cristã? E quais são as implicações soteriológicas disso tudo? Inclusive em harmonia com a visão adventista sobre a doutrina da expiação. Já aconteceu, mas ainda não aconteceu? Tal qual acontecia no antigo Israel. Já teve expiação, mas não chegou o dia da expiação ainda. Então já chegou, mas ainda não chegou. E agora, Jesus já chegou, mas ainda não chegou. Chegou da primeira vez, mas não chegou da segunda. E entre a primeira vinda e a segunda vinda, existe a era presente. E esta era é marcada pelo início da era vindoura, mas pela permanência da antiga era. E agora nós estamos em tensão escatológica. Nós estamos entre os apelos da era passada, o pecado que está simbolizado em Adão, e os apelos da era vindoura, o amor, a fé que está em Cristo pelo Espírito Santo. Os dois Adãos aí, né? Cristo de um lado e Adão, o velho Adão do outro, né? E isso vai explicar muita coisa na mentalidade do Novo Testamento, que está em plena harmonia com a mentalidade do Antigo Testamento, de igual forma como vimos no livro de Levítico, tá bom? E aí o James Dunn continua dizendo, e ele diz o seguinte: isso significa que para Paulo, os que creram em Cristo e receberam o Espírito, vivem sua vida como vida de Cristo, entre o ponto atual e a parousia.
Isso é, vivem na sobreposição das eras, entre os tempos. Se refizeram os esquemas em termos de Adão versus Cristo. Os que creem estão em Adão e continuarão a estar em Adão, porque ainda morrem. Mas também estão em Cristo e começaram a experimentar a vida, embora ainda tenham que participar da experiência plena da ressurreição de Cristo, na ressurreição do seu corpo, após a sua morte. Ou na perspectiva cósmica, a qual Paulo volta em várias ocasiões. Então, o que acontece aqui? Agora, dentro da teologia paulina, os que creram em Cristo e receberam o Espírito Santo, eles estão vivendo entre o passado e o futuro. A era passada e a era futura, dentro da tensão escatológica, na sobreposição das eras. E aí você faz todo o esquema escatológico que o judeu inicialmente pensava. Quando vier a nova era, toda a antiga era desaparecerá. Então não vai mais ter pecado, não vai mais ter morte, não vai mais ter ninguém reinando sobre Israel, e agora vai ser o paraíso de Israel. Agora o Messias veio, morreu, ressuscitou, deu início à nova era, mas essas coisas não se concretizaram em última instância, e ainda existe pecado, morte e opressão sobre Israel. E agora, os crentes estão em Adão e em Cristo ao mesmo tempo. Porque o cristão já está vivo em Cristo, mas ele ainda peca como Adão pecava. Ele ainda morre como Adão morria. Ele ainda não participou da ressurreição em termos plenos e ele não tem a vida imortal que Cristo já tem. Então, o cristão ele vive nessa tensão escatológica, nesse tempo que, enfim, é muito interessante, mas muito complexo, da perspectiva da doutrina e da experiência da salvação. E aí surgem várias questões. O cristão dentro dessa era está salvo ou não está salvo? Está salvo e pode perder a salvação, ou estando salvo não pode perder a salvação? As polêmicas vão se multiplicar a partir de paradigmas católicos, calvinistas, adventistas, arminianos, etc., mas é importante vocês já começarem a perceber o tom das discussões que tudo isso aqui vai trazer e as implicações que tudo isso aqui vai ter. E aí o James Dunn continua. Fundamental para a concepção paulina do processo da salvação é, portanto, sua convicção que o crente ainda não chegou ao fim. Isso é, ele ainda não é perfeito. Ele está sempre em via, a caminho. É isso que determina a experiência do ser salvo como um processo de salvação, um processo de tensão escatológica. A tensão entre uma obra iniciada, mas não ainda completa, entre o cumprimento e a consumação, entre um decisivo já e um ainda não a ser concluído. A razão disso e de suas consequências será esclarecida à medida que avançarmos. Então aqui, para Paulo, apesar da gente já ser salvo, a gente ainda não é perfeito, não é sem pecado, não é imortal e etc. Como é que se manifesta uma salvação na qual eu ainda sou pecador? Não somos salvos do pecado? Como é que se manifesta uma salvação no qual eu sou mortal? Não somos salvos da morte? E aí você percebe a tensão entre o que já existe como salvação, pela fé, pela graça, estando em Cristo, já somos salvos, já somos ressurretos, já somos vitoriosos contra o pecado, já estamos sentados nas mansões celestiais, enfim, nas regiões celestiais com Cristo, mas ainda não em sentido pleno, porque a gente ainda está na terra, ainda morre, ainda peca, e aí existe toda essa situação de que a experiência da salvação é vivida dentro da tensão escatológica. E nunca os aspectos consumados da salvação superam os aspectos não consumados da salvação antes da segunda vinda. É só na segunda vinda de Cristo que os efeitos do ainda não são varridos da realidade e aí só resta vida eterna, sem pecado, imortal para todo sempre na presença de Cristo. Aí é que a salvação se concretiza em última instância. Até lá, a salvação já é realidade, mas não esta realidade plena. E as implicações disso são muito legais. James Dunn vai terminar o seu raciocínio, o seu pensamento, dizendo o seguinte.
Não devemos prosseguir sem antes sublinhar a importância dessas observações em 2 pontos. Um é que a característica da teologia de Paulo neste ponto não é escatologia, mas a tensão que a sua escatologia cria. A esperança escatológica era aspecto comum da herança religiosa de Paulo, mas uma escatologia dividida entre um já e ainda não era um fenômeno novo. Em segundo lugar, segue-se que o peso da escatologia de Paulo não está no olhar para frente, mas no olhar para trás, ou pelo menos numa tensão entre olhar para frente e olhar para trás. O evangelho de Paulo era escatológico não porque ele aguardava, pelo que havia ainda de acontecer, mas pelo que ele acreditava que já havia acontecido em Cristo. O que já acontecera, a Páscoa e o Pentecostes, já tinha caráter do fim e mostrava-se como fim. O que também significa que o caráter do período intermediário como escatológico não dependia só da parousia, nem tampouco em qualquer medida verdadeira da iminência ou da demora da segunda vinda. O que importava de fato era que as forças do mundo que há de vir já moldavam as vidas e as comunidades cristãs, como no devido tempo moldariam o cosmos inteiro. Hebreus 6, verso 5. Queridos, dá uma olhada no que está sendo dito aqui. Paulo, ele inaugura um novo pensamento. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais houve tanta oposição da parte dos judaizantes dos judeus contra o pensamento de Paulo. O paradigma que Paulo inaugurava na sua teologia, na tensão escatológica entre o Messias que já veio, mas ainda não veio, não era partilhado pelos judeus que faziam uma leitura mais simples do Antigo Testamento. Quando o Messias vier, Israel vai reinar e vai viver para sempre, e não vai ter problema, não vai ter pecado e não vai ter morte. Agora, o Messias já veio, mas essas coisas ainda existem. E, naturalmente, algo dessa magnitude chamava a atenção dos seus contemporâneos e atraía a inimizade daqueles que gostariam de manter a visão tradicional escatológica mais simples dos hebreus intacta, sem essa complexidade da divisão da vinda do Messias em primeira e segunda vinda, por exemplo. Uma outra coisa legal também é a gente pensar nas questões assim da natureza escatológica do tempo que vivemos a partir da vinda de Cristo, né? É mais ou menos como dizer, o fim do mundo já começou há 2000 anos atrás. Algumas pessoas às vezes criticam o entendimento adventista porque a gente diz que o julgamento final começou em 1844. Ai, que absurdo! Deve ser nem um pouco absurdo crer que o fim do mundo começou há 2000 anos atrás, né? E naturalmente essas questões da escatologia inaugurada versus a escatologia consumada, elas são muito interessantes. Elas remontam até o estudo do livro de Daniel, que já era o começo do fim dos dias lá desde a época de Nabucodonosor e dura até hoje. Então tudo isso, enfim, levanta as questões interessantes e importantes, mas o mais extraordinário de tudo é a gente perceber que para Paulo, a morte e ressurreição de Cristo inauguram o tempo final da história humana e estamos na iminência da segunda vinda. Se vai demorar ou não vai demorar a segunda vinda não é tão importante. O importante é que os princípios do reino que virá com a segunda vinda já começam a atuar na comunidade agora. Então fé, amor, a direção do Espírito, a paz, a graça, a amizade, a pregação do Evangelho, uma vida cristã já é realidade agora, e esta vida será conduzida à perfeição na segunda vinda. Então, os cristãos serão cristãos perfeitos e sem pecado para todo sempre a partir da segunda vinda. Mas eles já podem começar a ser cristãos desde agora, porque Cristo já veio, já morreu por eles, já venceu a morte e já inaugurou o tempo escatológico.